Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver esse item verdadeiro ou falso da CAF, tá? A equação 2 seno ao quadrado mais seno igual menos um igual a zero possui 9 soluções no intervalo que vai de 0 até 4π. E aí, gente, questãozinha que ela é típica de questões da sua apostila, tá? Nesse item aqui, a CAF, ela pegou aquela questão que tem muito comum em apostilas e colocou aqui, meio que para ver se o aluno ele está resolvendo as questões, né, das apostilas. Como é que eu vou resolver? Eu vou observar o seguinte, tá? Como tem o seno aqui e aqui também tem o seno, eu vou fazer uma mudança de variável, tá? Essa equação aqui, ela tá muito parecida com a equação do segundo. Para facilitar na hora de resolver, eu vou pegar o seno de x e vou colocar igual uma outra variável. Escolhe uma letra qualquer, tá? A letra da pessoa que você ama, faz essa homenagem com a inicial da pessoa que você ama. Aí eu vou voltar e vou substituir. Aonde tem o seno, eu vou colocar m, tá elevado a 2. Aqui eu vou colocar m e o restante eu vou copiar. Isso aqui é algo bem comum, tá, em apostilas. Quando tem seno ao quadrado e quando tem seno, chamo o seno de uma letra, automaticamente o seno ao quadrado fica m ao quadrado. E caiu numa equação do segundo, hein? Agora você vai resolver comigo. Rapidinho aqui o nosso delta, tá? Vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o termo independente. Vai ficar 8 aqui, quando somou com 1, 9. Bora resolver aqui. Vai ficar menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3. E aqui embaixo 2a, 2 vezes 2, 4. Reconhece, né? Aquela famosa fórmula para resolver equação do segundo. Quando eu resolvo um resultado aqui, menos 1 com 3 fica 2. 2 divide por 4, equivalente a meio. Aqui embaixo, menos 1 com menos 3 vai ficar menos 4. Dividido por 4 aqui, vai dar exatamente quanto, professor? Menos 1. Muito bem. Esses resultados, lógico que ainda está longe da resposta final, tá? Você vai fazer agora uma coisa também bem comum. Para cada m que eu achei, eu vou voltar aqui e substituir pelo seno, tá? A gente volta sempre lá na parte do chamar. Para cada m que eu achei aqui, eu volto no seno e aí eu substituo. Eu vou criar duas novas equações, tá, gente? Essa daqui e essa daqui. E agora, como é que eu resolvo? Como é que eu vejo se naquele intervalo do 0 até o 4π eu vou ter duas soluções? Eu vou pedir para você pegar o teu compasso, tá? Que no caso aqui é um compasso de forma artesanal. E eu vou pedir para você, né, montar aqui o nosso desenho, tá? Faça um círculo, não ficou tão perfeito, porque uma toalha ela não é um compasso, mas já está valendo. E aí eu vou pedir para você colocar no nosso círculo as informações, tá? Vou enfeitar um pouquinho aqui. Eu sei que muita gente no dia do vestibular não vai ter toda essa paciência, mas eu acho importante. Vamos fazer o seguinte, tá? No mesmo círculo, eu vou marcar todas as soluções para essa parte e para essa parte. Professor, começa com essa daqui que é fácil, tá? Qual é o ângulo, gente, que tem exatamente o seno igual a menos 1? Lembra que o seno, eu olho sempre no eixo y, tá, gente? Lá no y igual a menos 1, o seno vai ter qual ângulo, hein? 270. Eu já vou deixar de vermelhinho aqui, ó, porque 270 já faz parte de uma solução.
Show. Agora, aqui, gente, seno de x igual a meio. Esse meio é o valor do seno, eu sempre coloco no eixo do seno. Coloca no y, e aí você vai fazer o seguinte, ó. Passa um tracejado, uma reta sobre o meio, aonde corta a circunferência, eu tenho uma solução. Então, tem uma aqui e tem uma aqui. A primeira solução, gente, é o que está no primeiro quadrante, 30. A segunda solução é bem fácil de achar, tá? É sempre 180 menos o ângulo que está no primeiro. 180 menos 30, 150. Muito bem. Olha aqui, gente. Já tenho 3 soluções, hein? Já tenho 3 soluções. Se fosse no intervalo até 2π, pô, já estava fantástico. 3 soluções aqui já tinha eliminado. Só que tem um detalhe, professor. É até o intervalo 4π. Então, como é que eu faço quando ele quer calcular o número de soluções em um intervalo que é maior do que 2π? Num intervalo que é maior do que uma volta. Quando acontece isso, você vai primeiro formar uma expressão para achar todos os resultados possíveis. Como que eu faço isso? Observe uma coisinha aqui, tá? Primeiro, veja comigo uma coisa, tá? Do 30 para o 150, que é a resposta que eu achei aqui, eu ando quanto, hein? 120. Do 150 para o 270, eu também ando 120. Do 270 até chegar aqui, eu ando quanto, hein? Aqui até aqui 90, daqui até aqui 30. Opa, eu também ando 120. Eu estou observando que as 3 soluções que eu marquei na primeira volta estão distanciadas no mesmo valor. Quando isso ocorre, sabe como é que você monta a expressão para achar todas as soluções? Eu vou pegar a menor delas mais um carinha chamado K multiplicado pela distância entre essas soluções. A distância entre elas é 120. E aí eu montei uma expressão para todas as soluções possíveis. Legal, professor. Lá no meu caderno, no meu livro, o meu professor pegava uma por uma. Pode, gente, tá? Mas o que que acontece? Quando na primeira volta as soluções elas estão distanciadas com o mesmo valor, estão com a mesma distância, é mais fácil fazer uma única solução. Pega sempre a menor mais o K multiplicado pela distância que está aí todas as soluções. Tá, e agora? Agora você olha ali, ó, que ele quer as soluções de 0 até o quê? 4π, que corresponde a 720, tá, gente? Então, o que você vai fazer? Você vai dando valor para o K até chegar no número muito próximo a ele. Não pode ultrapassar. O primeiro valor é quando eu coloco 0 aqui, que evidentemente é a primeira solução, tá? Muito bem. Aí, para não ficar, né, que nem nas apostilas, substituindo K por 1, K por 2, K por 3, eu vou fazer o seguinte. A partir da primeira, eu vou somar conforme o número que está aqui. Pensar como se fosse uma PA. Esse K aqui, ele vai aumentando de 120 em 120. Então, a próxima é aquele valor que já tinha marcado. A próxima é aquele valor 270. A próxima, professor, vou somar 120. 120, conforme está aqui. 270 mais 120 vai ficar quanto, hein? Ó, 270 mais 120 vai dar 7 com 2, 9, 390, professor. Continua. 390 mais 120, 9 com 2, 11,
1 com 1, 2. 2 com 3 vai ficar 500 e quanto aqui? 10. Show! Depois, professor, vou somar com 120, tá? 510 mais 120, você vai somar e vai indo, ó. Aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 630. Quando eu somar mais 120, já vai passar o intervalo que ele deu. Então já não conta. Você vai somando conforme quem está aqui. Se passar o que ele quer, já não vai contar. Quantas soluções que eu tenho, professor? Ó, você vai ter exatamente aqui quantas soluções? 6 soluções. Ele falava que era 9. Epa, o meu item é falso, tá? Professor, eu podia ter pulado uma boa parte aqui e já ter falado para você algo, tá? Que era importante. Você já matava a questão. É que eu quis fazer passo a passo aqui para dar uma enfeitada, para você ter mais conhecimento, tá? Mas eu já poderia ter feito assim. Como aqui é X, tá? Eu só vejo assim. Na primeira volta, eu achei 3 resultados. A cada volta que eu vou ter, então eu sempre vou ter 3 resultados também, tá? Eu tenho 2 voltas, cada volta 3, 2 voltas eu vou ter 6 soluções, tá? Então eu poderia já pensar dessa forma, não precisava fazer isso. Coloquei porque eu quero que você também tenha um conteúdo a mais. Essa parte aqui é importante, porque eu já vi, por exemplo, a CAF pedir a soma de todas as soluções. Aí teria que fazer um por um. Legal? Mas aquele macete que eu te dei ajuda também, tá? Um abraço, que a matemática esteja com vocês.